Meu filho, escute com atenção algo muito sério sobre a misericórdia de Deus. Muitos dizem hoje, sendo Deus infinitamente misericordioso, ouvimos dizer, não pode haver inferno. A existência do inferno seria uma contradição com a infinita misericórdia de Deus. O inferno é incompatível com a misericórdia e bondade divinas. Mas veja que coisa profunda. O próprio ensinamento da Igreja nos lembra. Entretanto, a existência do inferno é um fato, provado de pleno acordo com a sã razão, provado com tantas provas que absolutamente não se pode duvidar da sua realidade. E mais ainda. Além disto, ficou provado que a não existência do inferno levaria aos maiores e mais numerosos absurdos, verificação esta que torna a verdade da existência do inferno uma conclusão lógica da própria razão humana. Agora pense comigo, meu filho. Por outro lado, a misericórdia de Deus não é uma realidade menos certa, nem uma necessidade menos absoluta da natureza divina, do que a sua justiça. Porque em Deus não há contradição. Ambas são perfeições infinitas de Deus, e necessárias. E é por isso que o ensinamento continua. Sendo Deus um ser em que não podem existir contradições, a sua misericórdia tem, portanto, que se conciliar com a sua justiça, de pleno acordo com a sã razão. Veja como isso é profundo. A sã razão, esclarecida pela fé, ensina que, embora seja infinita a misericórdia de Deus e ilimitada, não o é absolutamente nas suas aplicações relativamente aos homens. Porque existe um equilíbrio perfeito na sabedoria divina. A misericórdia de Deus é limitada pela sua justiça. E o texto explica ainda. Tanto a justiça como a misericórdia divinas têm os seus direitos e interesses próprios, contrários entre si. Mas nada em Deus é desordem. A infinita sabedoria divina regula e concilia os interesses de ambas. E assim se estabelece o verdadeiro equilíbrio. É ela que estabelece o equilíbrio exato entre elas, de modo a não serem prejudicadas nem elas, nem o homem. Agora veja que a advertência é importante. A sã razão, reflexo da divina inteligência, reconhece e prova que a misericórdia divina tem de ser limitada em suas aplicações ao homem. Porque se não fosse assim, meu filho, aconteceria algo terrível. Se ela fosse ilimitada, seguir-se-ia que o pecador poderia obstinar-se nos seus pecados, confiando na divina misericórdia. E então a própria misericórdia seria usada contra Deus. Assim, a divina misericórdia serviria de motivo para o homem ser mau e incorrigível. E o texto conclui com uma frase forte. Formar tal ideia da misericórdia de Deus é um absurdo. Quantas vezes vemos isso acontecer? Quando alguém diz dentro do coração, continuo a pecar porque Deus é bom. Mas veja o que isso significa. Tal misericórdia seria contrária à santidade de Deus e redundaria em prejuízo máximo para a sociedade. Por isso, meu filho, precisamos entender algo muito importante. Há, porém, dificuldade em determinar os limites próprios e naturais da divina misericórdia. E então aparece a luz da verdadeira religião. A razão humana deve aceitar os melhores recursos da religião positiva revelada. Porque somente nela encontramos a resposta completa. É esta que estabelece o verdadeiro meio-termo entre essas duas virtudes opostas, entre a justiça e a misericórdia divina. E é por isso que o cristianismo revela algo maravilhoso. O cristianismo é a própria manifestação da divina misericórdia. Veja que afirmação grandiosa. A prova mais cabal da infinita misericórdia de Deus para com os homens é a encarnação do Filho de Deus. E continua o ensinamento. A vida e morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz para salvar-nos. Porque, como o próprio Cristo declarou muitas vezes, o escopo da sua missão era salvar os pobres pecadores, imolar-se por eles. Meu filho, isso é a verdadeira misericórdia de Deus. Meu filho, depois de entender que a misericórdia de Deus existe e é infinita, precisamos compreender outra verdade igualmente importante. Deus quer realmente salvar os homens. Como ensina São Paulo em sua carta, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso mostra o quanto o coração de Deus está inclinado para a salvação das almas. Na visão de muitos santos, a misericórdia divina se manifesta continuamente, oferecendo ao homem oportunidades de conversão, perdão e recomeço. Deus não se alegra com a perdição de ninguém. Pelo contrário, como nos recorda o profeta Ezequiel,
Deus declara que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Veja que amor profundo existe nesse chamado. Deus oferece graças, inspirações e oportunidades durante toda a vida para que o homem volte para Ele. Como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório, Deus perdoa muitas vezes, chama muitas vezes e espera pacientemente a conversão do pecador. Essa é a grande demonstração da misericórdia divina. Entretanto, meu filho, também precisamos lembrar que esta vida é o tempo da misericórdia. É neste tempo que Deus oferece a graça, o perdão e a possibilidade de mudança. Depois desta vida, entra-se no tempo da justiça. Como nos recorda São João Crisóstomo em suas reflexões, enquanto vivemos ainda existe esperança de conversão. Mas depois da morte, a situação da alma se torna definitiva. Por isso, tantos santos insistem em um conselho simples e profundo: não adiar a conversão. Não esperar sempre por um amanhã que talvez não venha. Porque o coração humano pode endurecer com o passar do tempo. O pecado repetido pode enfraquecer a consciência e tornar a pessoa cada vez menos sensível à voz de Deus. Na visão de São Bernardo, quem resiste continuamente às inspirações da graça corre o risco de perder pouco a pouco o desejo de voltar para Deus. E isso é algo muito sério. Porque a misericórdia divina chama, convida e oferece perdão. Mas ela não destrói a liberdade do homem. Deus respeita profundamente a liberdade que Ele mesmo colocou na alma humana. Assim, o homem pode aceitar a graça ou rejeitá-la. Pode abrir o coração para Deus ou permanecer fechado. Pode escolher o caminho da vida ou insistir no caminho que leva à perdição. E é exatamente aqui que aparece a grande responsabilidade de cada pessoa. A misericórdia de Deus é grande, imensa e cheia de amor. Mas ela não existe para justificar o pecado. Ela existe para salvar o pecador que deseja mudar de vida. Por isso, meu filho, nunca use a misericórdia de Deus como desculpa para continuar no erro. Use-a como motivo para voltar para Deus enquanto ainda há tempo. Porque cada dia de vida é uma nova oportunidade que o Senhor oferece para recomeçar. E essa oportunidade é um dos maiores sinais do amor de Deus por nós. Meu filho, depois de compreender tudo isso, surge uma pergunta muito séria para cada um de nós. Se Deus é tão misericordioso, e se deseja salvar todos os homens, por que então tantas almas se perdem? A resposta está justamente na liberdade que Deus concedeu ao ser humano. Deus oferece a graça, oferece o perdão, oferece inúmeras oportunidades de conversão ao longo da vida. Mas o homem pode resistir, pode adiar, pode endurecer o coração. E esse é um dos maiores perigos da vida espiritual. Muitos dizem dentro de si: vou mudar mais tarde. Vou me converter um dia. Agora ainda não é o momento. E assim, pouco a pouco, o tempo vai passando. Os dias passam. Os anos passam. E o coração vai se acostumando ao pecado. Como nos recorda Santo Afonso Maria de Ligório, um dos maiores enganos do demônio é convencer o homem de que ainda há muito tempo. Ele sussurra no coração: depois você muda. Depois você procura Deus. Depois você abandona esse pecado. Mas esse depois muitas vezes nunca chega. Porque ninguém sabe quanto tempo ainda tem nesta vida. Ninguém sabe quantos dias Deus ainda concederá. E por isso os santos sempre insistiram em algo muito importante: não adiar a conversão. São Bernardo advertia que o maior perigo da alma é confiar demais no amanhã. Porque o amanhã não nos pertence. O único momento que realmente temos é o agora. É este instante. É este dia que Deus nos concede. Por isso, quando a graça toca o coração, é preciso responder. Quando a consciência fala, é preciso escutar. Quando Deus chama, é preciso voltar. A misericórdia divina é imensa, mas ela age no tempo que Deus estabeleceu. E este tempo é a nossa vida. Depois desta vida, não haverá mais tempo para mudar de decisão. Não haverá mais tempo para escolher outro caminho. Por isso a Igreja sempre repete com insistência: hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de voltar para Deus. Hoje é o momento de abandonar o pecado. Hoje é o momento de buscar uma vida nova. Meu filho, nunca pense que Deus se cansa de perdoar. Deus nunca se cansa de acolher o pecador que volta arrependido. Mas o perigo está em o homem se acostumar tanto com o pecado que já não deseja mais voltar. Que já não escuta mais a voz da consciência.
que já não sente mais o chamado de Deus. E esse é um dos maiores dramas da alma. Quando o coração se torna frio, quando o pecado já não parece grave, quando a pessoa começa a viver como se Deus não existisse. Por isso os santos sempre nos convidam a vigiar o coração, a pedir a graça da conversão, a buscar a misericórdia de Deus enquanto ainda temos tempo. Porque cada dia de vida é uma oportunidade que Deus oferece. Uma oportunidade de recomeçar. Uma oportunidade de mudar. Uma oportunidade de voltar para o caminho da salvação. E quem aproveita esse tempo encontra sempre a misericórdia de Deus aberta. Sempre pronta para acolher. Sempre pronta para perdoar. Sempre pronta para transformar a vida daquele que decide voltar para o Senhor.